Olá, paz seja convosco. É com grande satisfação que os recebo para nossa aula de teologia do Antigo Testamento. Nossa disciplina é uma jornada fascinante, um mergulho profundo nas Escrituras que formam a base da nossa fé. Hoje, não vamos apenas analisar textos antigos, vamos desvendar a pessoa de Deus conforme ele se revela a si mesmo. Nós, como teólogos e estudiosos, temos o privilégio de examinar as Escrituras com um olhar mais atento, e o Antigo Testamento, em particular, é um tesouro de revelações divinas. O Antigo Testamento não é apenas um livro de histórias, mas um registro da interação de Deus com a humanidade, da sua soberania e do seu caráter. Nosso objetivo principal nesta aula é compreender como o conhecimento de Deus se manifesta no Antigo Testamento. Vamos explorar a revelação através dos nomes de Deus, de suas ações e de suas características. É fundamental entender que a teologia do Antigo Testamento não é uma abstração. Ela nos oferece a oportunidade de conhecer um Deus pessoal, vivo e atuante. Ao final desta apresentação, espero que cada um de vocês tenha uma compreensão mais profunda de quem é Deus, de seus atributos e de como ele se relaciona com o seu povo. Vamos mergulhar nos temas do conhecimento de Deus por meio dos seus nomes, da sua essência e caráter, da sua manifestação como Deus vivo e eterno e da operação do seu Espírito. Que esta seja uma aula de grande aprendizado e enriquecimento para todos. Vamos dar início à nossa jornada. A revelação de Deus no Antigo Testamento é um processo profundo e contínuo, onde ele se faz conhecido de diversas maneiras. Além dos grandes eventos históricos e das aparições divinas, um dos principais pilares dessa revelação é a utilização de seus nomes. Em culturas antigas, um nome era muito mais que uma simples etiqueta, ele carregava a essência, a identidade e o caráter de uma pessoa. No contexto bíblico, essa ideia é levada a um nível mais elevado. O nome de Deus, Javé, não é apenas um título, mas uma declaração de quem ele é em sua natureza mais íntima. Ao longo de todo o Antigo Testamento, os nomes de Deus servem como resumos teológicos que nos ensinam sobre seus atributos, sua majestade e sua forma de agir. A centralidade do nome Javé, o tetragrama YHWH, é crucial. Quando Deus se revela a Moisés, ele não dá uma definição abstrata, mas se identifica como Eu sou o que sou, uma declaração de autoexistência. Este nome revela um Deus que não depende de nada nem de ninguém. Ele é por si mesmo. É um Deus pessoal, que entra em aliança com seu povo, é o Senhor dos exércitos e o grande libertador de Israel. Conhecer seus nomes é o primeiro passo para uma compreensão íntima e verdadeira de sua pessoa e caráter. É um convite para um relacionamento profundo, onde a confiança se baseia não em um ser distante, mas em um Deus que se revela e se torna acessível. A centralidade do nome Javé é um ponto crucial na teologia do Antigo Testamento. Quando Moisés, diante da sarça ardente, pergunta a Deus qual é o seu nome, a resposta Eu sou o que sou, Êxodo 3.14, é uma declaração poderosa de autoexistência. Essa é uma revelação de que Deus não depende de nada ou de ninguém para existir, ele simplesmente é. Esse nome, o tetragrama YHWH, carrega a ideia de um ser eterno e autossuficiente. Embora a Bíblia hebraica não o vocalizasse, os judeus o reverenciavam profundamente como o nome pessoal e sagrado de Deus. A revelação de Javé não aponta para um Deus abstrato, mas para um Deus pessoal que estabelece a aliança com seu povo. Ele é o Senhor dos exércitos e o grande libertador de Israel do Egito, agindo na história para cumprir seus propósitos. Mais do que apenas ser invocado, o nome Javé é para ser experimentado. A sua revelação não é somente uma informação, mas um convite a uma relação íntima. Ele se torna a base para a confiança e a proximidade entre Deus e seu povo. É por meio desse nome que Israel entende o caráter de um Deus que é fiel, soberano e relacional. A experiência de sua fidelidade e poder em suas vidas deu significado e profundidade à sua identidade como Javé, o Deus que se revela e cumpre suas promessas.
A invocação do nome de Deus é um tema recorrente e de grande importância no Antigo Testamento, pois está intrinsecamente ligada à sua presença e ao relacionamento com seu povo. Longe de ser uma mera fórmula mágica ou uma recitação vazia, a invocação do nome de Deus é um ato de fé e total dependência. O povo de Israel, ao invocar o nome de Deus, não estava apenas chamando por ele, mas buscando ativamente sua presença em suas vidas. Isso demonstrava uma profunda confiança de que Deus os ouvia e, mais do que isso, respondia. Essa prática não era algo trivial. A promessa de Deus de habitar ou morar entre seu povo estava diretamente conectada à santidade de seu nome. Quando Deus prometeu estar com Israel, ele o fez através da revelação de seu nome, tornando-se acessível de uma forma que os deuses das outras nações não eram. A invocação do nome sagrado demonstra a realidade de um Deus que não é distante ou indiferente, mas que escolhe se manifestar e estar presente na vida de seu povo. O uso do nome de Deus, especialmente Javé, para orar, bendizer e buscar auxílio, refletia a crença de que a presença divina estava atrelada a esse nome. No Antigo Testamento, o nome de Deus representava sua pessoa, seu poder e sua autoridade. Portanto, invocar seu nome era colocar-se sob sua autoridade e proteção, o que resultava em bênçãos e na manifestação de sua graça. Esse ato de invocar o nome de Deus é um lembrete constante de que nosso Deus não está ausente, mas está presente e disponível para aqueles que o buscam com um coração sincero. No Antigo Testamento, a essência de Deus não é revelada por meio de tratados filosóficos ou definições abstratas. Em vez disso, é uma revelação prática e experiencial. Deus se manifesta como o Deus vivo, um contraste direto com os ídolos inertes e sem vida das outras nações. Ele é a própria fonte de toda a existência, o ser que sustenta o universo com seu poder e sua vontade. Sua essência se torna visível por meio de seus atos na história da humanidade. A criação do universo, a redenção de Israel da escravidão no Egito e seus atos de juízo são manifestações de quem ele é. Esses atos não são aleatórios, eles revelam um caráter que é inseparável de sua essência. A justiça, a misericórdia e a fidelidade de Deus não são atributos isolados, mas expressões de sua natureza. A teologia do Antigo Testamento nos convida a ir além do conhecimento intelectual. Ela nos desafia a conhecer Deus de forma experimental, a testemunhar sua ação na história e na vida de seu povo. Ele não é um conceito distante, mas um ser que age, fala e se relaciona com a humanidade. Ele se importa com as pessoas, responde às orações e cumpre suas promessas. Ao estudar o Antigo Testamento, entendemos que o Deus de Israel é um Deus pessoal, ativo e engajado, que se faz conhecido através de uma revelação que é tanto profunda quanto acessível. A imutabilidade de Deus é um pilar de nossa fé, oferecendo um porto seguro em um mundo de constantes mudanças. A certeza de que Deus não muda nos dá uma segurança inabalável. A Bíblia afirma que ele é imutável em seus atributos, como a perfeição, a santidade e a bondade. Isso significa que seu caráter e seus propósitos não flutuam com as circunstâncias. Quando lemos passagens onde Deus parece arrepender-se, é importante entender que isso não reflete uma mudança em seu caráter. Pelo contrário, é uma resposta divina às ações humanas, demonstrando sua justiça e sua misericórdia. Por exemplo, quando o povo de Nínive se arrependeu, Deus respondeu com misericórdia. Isso não significa que ele mudou de ideia sobre a justiça, mas que ele respondeu de forma consistente ao arrependimento do povo. A eternidade de Deus, por sua vez, é a garantia de que ele transcende o tempo. Ele não teve um começo e não terá um fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua existência é por si mesma, não dependendo de nada nem de ninguém. Essa natureza de Deus nos garante que suas promessas são confiáveis, pois ele não está sujeito às limitações do tempo ou às pressões das circunstâncias. Ele é o Criador, o Redentor e o Sustentador, um ser consistente e confiável que nos convida a uma relação de confiança. O poder de Deus é inegável e onipresente em todo o Antigo Testamento.
A sua manifestação mais primária é na criação, onde ele simplesmente fala e tudo passa a existir. Essa autoridade criadora é a base para a compreensão de sua onipotência. Mas o poder de Deus não se limita ao início dos tempos, ele é demonstrado de forma contundente na história de seu povo, como na libertação de Israel da escravidão no Egito e na sua condução através do deserto. Junto com o poder, a sabedoria de Deus é manifesta em seus propósitos e planos. Ele não é apenas uma força bruta, mas um Deus inteligente e soberano que governa a história humana com propósito e direção. O profeta Isaías destaca isso, afirmando que Deus é o único que dirige a história e é o único que pode predizer o futuro. Isso diferencia o Deus de Israel de qualquer divindade pagã, que era frequentemente vista como caprichosa e imprevisível. O poder de Deus, portanto, não é arbitrário. Ele está sempre ligado aos seus propósitos justos e amorosos. Seu poder se manifesta para salvar, proteger e cumprir suas promessas, não para oprimir ou destruir sem motivo. Essa combinação de poder e sabedoria garante que ele é digno de total confiança e adoração, pois ele age de forma consistente com seu caráter perfeito. A compreensão do Espírito de Deus no Antigo Testamento é essencial para uma visão completa da teologia. A palavra hebraica rua é multifacetada e rica em significado, podendo ser traduzida como vento, hálito ou espírito. No contexto bíblico, a rua de Deus é uma força dinâmica, poderosa e ativa, que demonstra a presença e o poder divinos de forma tangível. Desde o início da criação, o Espírito de Deus se manifesta. No livro de Gênesis, a rua se movia sobre as águas, transformando o caos em ordem e dando forma à criação. Essa imagem inicial estabelece o Espírito como o agente da vida e da organização. No decorrer da história de Israel, o Espírito continua a atuar de forma poderosa, capacitando indivíduos para tarefas especiais. Vemos o Espírito agindo sobre artesãos como Bezalel, que foi cheio do Espírito de Deus para construir o tabernáculo, e sobre juízes como Gideão e Sansão, que foram capacitados de forma sobrenatural para libertar Israel de seus inimigos. Essa manifestação do Espírito mostra que ele não é uma força impessoal, mas a manifestação da presença de Deus em ação. O Espírito de Deus é a força que inspira os profetas, que dá sabedoria aos reis e que capacita o povo a cumprir a vontade divina. A sua atuação no Antigo Testamento, embora seletiva, é um vislumbre do que viria a ser a plenitude da obra do Espírito Santo no Novo Testamento, onde ele habitaria de forma permanente no coração de cada crente. A associação do Espírito de Deus com o vento e o poder é uma imagem poderosa e recorrente no Antigo Testamento. Assim como o vento, o Espírito é invisível, mas seus efeitos são inconfundivelmente visíveis e poderosos. Essa analogia nos ajuda a entender a natureza da atuação divina. O Espírito de Deus opera de forma soberana, executando a vontade de Deus de maneiras que muitas vezes não podemos prever, mas cujos resultados são evidentes na história e na vida dos indivíduos. O termo hebraico rua está intimamente ligado à ideia de poder. Essa ligação se torna particularmente clara no contexto profético, onde o Espírito capacitava os profetas. O Espírito não apenas os inspirava com a mensagem de Deus, mas também lhes dava a autoridade e a ousadia necessárias para proclamar essa palavra, muitas vezes desafiando reis e nações. Essa manifestação do poder do Espírito é vista em diversas passagens, mostrando que ele não é simplesmente uma força, mas a expressão dinâmica da presença de Deus. Ele não é uma energia cósmica impessoal, é a presença ativa e poderosa de Deus em ação. No Antigo Testamento, a atuação do Espírito também se manifesta na capacitação de líderes e guerreiros, como os juízes e os reis. O Espírito vinha sobre eles, conferindo-lhes força e sabedoria para liderar e libertar o povo de Israel. Essa atuação demonstra que o Espírito de Deus é a fonte de toda a capacitação e poder para o cumprimento dos propósitos divinos.
No Antigo Testamento, a compreensão do Espírito de Deus não é apresentada como uma doutrina plenamente desenvolvida, como no Novo Testamento, mas como uma força divina que age na história humana. Ele é a manifestação do poder de Deus em ação. A atuação do Espírito não se limita a grandes eventos, mas se estende à vida dos indivíduos, capacitando-os a realizar tarefas específicas e a cumprir a vontade divina. A Bíblia mostra que o Espírito de Deus concede habilidades e dons de forma seletiva. Vemos isso na vida de artesãos como Bezalel, que foi preenchido com o Espírito para ter sabedoria e habilidade na construção do tabernáculo. Vemos também na vida dos profetas, que foram inspirados pelo Espírito para proclamar a palavra de Deus com ousadia. O Espírito concedia sabedoria a reis como Salomão e força a guerreiros como Sansão e Gideão. Essa atuação do Espírito em diferentes contextos e em diferentes pessoas revela sua natureza pessoal e ativa. Ele não é uma força impessoal, mas a presença dinâmica de Deus que interage com a humanidade. A ação do Espírito no Antigo Testamento é a garantia de que Deus está ativamente envolvido na história de seu povo. Ele não está distante ou passivo, mas atua para cumprir seus propósitos soberanos. A atuação do Espírito, embora temporária e seletiva no Antigo Testamento, aponta para a promessa de uma nova aliança, na qual o Espírito seria derramado sobre todo o povo de Deus, um vislumbre do que viria a ser a plenitude da obra do Espírito Santo no Novo Testamento. A atuação do Espírito de Deus no Antigo Testamento estava diretamente ligada a indivíduos específicos, escolhidos para a realização de tarefas divinas. O Espírito não agia de forma geral sobre todo o povo, mas se manifestava de maneira seletiva sobre líderes, guerreiros e profetas. A Bíblia descreve essa ação como o Espírito se apossando de pessoas como Gideão, Sansão, Saul e Davi, concedendo-lhes força, coragem e sabedoria para liderar Israel, vencer batalhas ou reinar. Essa manifestação do Espírito era, em sua maioria, temporária. O Espírito vinha para uma missão específica e podia, em alguns casos, se retirar após o cumprimento da tarefa. Isso é um contraste notável com a promessa do Novo Testamento, onde o Espírito Santo habita permanentemente no coração de cada crente, selando para o dia da redenção. A atuação do Espírito sobre os profetas é outro ponto crucial. Eles eram capacitados a falar a palavra de Deus com autoridade e sua mensagem não era de sua própria autoria, mas vinha do próprio Espírito de Deus. Essa capacitação especial era necessária para que a mensagem divina fosse transmitida com fidelidade e poder. Assim, a ação do Espírito no Antigo Testamento, embora seletiva, é um testemunho da fidelidade de Deus e de seu cuidado para com seu povo, preparando o caminho para a promessa de uma nova aliança e um derramamento do Espírito de forma plena e permanente. A presença do Espírito de Deus não é algo que pode ser conquistado por mérito humano. Ela é, na verdade, uma prerrogativa da graça divina. Ele age de forma soberana para cumprir a vontade de Deus, independentemente de nossa capacidade ou esforço. Essa verdade é um lembrete humilde de que a salvação e a presença de Deus em nossas vidas são dádivas e não algo que podemos merecer. A manifestação do Espírito no Antigo Testamento, embora seletiva, aponta para uma promessa ainda maior. Os profetas do Antigo Testamento, como Ezequiel, profetizaram sobre a vinda do Espírito Santo para habitar no novo coração do povo de Deus, um milagre reservado para a nova aliança. Essa profecia revela que a obra do Espírito não seria apenas externa e temporária, mas interna e permanente. O Espírito Santo é a garantia de que a aliança de Deus com seu povo será cumprida. Ele é a prova do amor e da fidelidade de Deus. A manifestação do Espírito no Antigo Testamento é um vislumbre, uma prévia do que seria a plenitude de sua obra no Novo Testamento. Ele não é apenas um poder externo, mas o agente que transforma o homem de dentro para fora, produzindo uma vida de justiça, retidão e santidade. É por meio do Espírito que podemos viver uma vida que agrada a Deus, e é Ele que nos dá a certeza de que somos filhos de Deus e herdeiros de suas promessas. O Antigo Testamento, em sua essência e profundidade, aponta para a promessa de uma nova criação. O mesmo Espírito que, no relato de Gênesis,
trouxe ordem ao caos e vida à matéria inerte, é o mesmo que, no Novo Testamento, trará vida nova aos corações de todos os que creem. Essa continuidade na obra do Espírito mostra que o plano de Deus é um só, com diferentes etapas de revelação. A profecia de Ezequiel 36, versículo 26 e 27 é um dos pontos altos dessa promessa. Ele fala de um novo coração e um novo espírito que seriam dados ao povo de Israel. Essa promessa, um milagre da nova aliança, é o cumprimento do propósito de Deus de não apenas habitar entre seu povo, mas dentro dele. No Antigo Testamento, a habitação do Espírito era temporária e seletiva, mas na nova aliança, ela se torna permanente e acessível a todos os que creem. O Espírito Santo, portanto, não é apenas uma força externa que vem para realizar grandes feitos, mas o agente de transformação interna. Ele é o poder que nos regenera, que nos dá a vida espiritual e nos capacita a viver uma vida de santidade. Essa obra de dentro para fora é o que nos torna novas criaturas em Cristo. É por meio do Espírito que somos capacitados a obedecer a Deus e a viver de forma que o honre, pois Ele não apenas nos dá a capacidade, mas também nos dirige e nos transforma, um passo de cada vez. Chegamos ao fim de nossa jornada. A teologia do Antigo Testamento, como vimos, não é um tema árido ou distante, mas um estudo da pessoa de Deus em sua revelação progressiva. Vimos que o conhecimento de Deus se manifesta de forma intrínseca e pessoal através de seus nomes, que são, na verdade, resumos de quem Ele é. O nome Javé, em particular, revela um Deus eterno, imutável e soberano, que não está distante, mas que escolhe se relacionar com a humanidade. Compreendemos que a essência de Deus não é definida por conceitos filosóficos, mas por suas ações na história, que mostram um Deus vivo, poderoso e fiel. A revelação do Espírito de Deus no Antigo Testamento, embora não tenha a plenitude que encontramos no Novo Testamento, nos mostra um agente divino que capacita, inspira e atua de forma soberana. Essa revelação inicial é o alicerce para a compreensão da obra do Espírito Santo no Novo Testamento. O Antigo Testamento nos apresenta um Deus que transcende o tempo e o espaço, que governa a história, que é digno de adoração e confiança. Ele é um Deus pessoal que se preocupa com seu povo, que cumpre suas promessas e que nos chama para um relacionamento de amor e obediência. Que o nosso estudo nos ajude a ter uma visão mais ampla e profunda de quem é Deus e a adorá-lo com a plenitude de nosso ser. Que a nossa fé não esteja baseada em um Deus abstrato, mas em um Deus vivo, que se revelou a nós de forma clara e poderosa. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esta oportunidade de mergulhar na tua palavra e conhecer mais sobre a tua pessoa. Agradecemos por teres te revelado a nós, não de forma enigmática, mas por meio dos teus nomes, dos teus atributos e das tuas ações na história. Pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo, que inspirou os escritores do Antigo Testamento, abra as nossas mentes e corações para compreender a profundidade da tua teologia. Que esta aula não seja apenas um exercício intelectual, mas uma experiência de adoração. Que o conhecimento que adquirimos hoje nos leve a uma fé mais profunda e a uma vida mais consagrada. Que nos lembremos sempre que és o Deus vivo, eterno e imutável e que podemos confiar plenamente em Ti. Capacita-nos, Senhor, a viver de acordo com o Teu caráter, a manifestar o Teu amor e a proclamar a Tua verdade. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém.